Olá, hoje vamos falar um pouco sobre o que há de mais importante da filosofia, talvez o seu princípio mais fundamental. E esse princípio mais fundamental é justamente o princípio de individualidade. É do indivíduo onde tudo começa e é de lá onde partem todas as nossas reflexões. E para quem acompanhou, né, os últimos vídeos aqui do canal, falei um tanto sobre dialética, sobre Plotino, o Uno, né, sobre como tudo vem de uma causa primeira, né? E isso fica mais. Isso se repete como uma espécie de fractal, né, de reprodução, né, que a gente compara isso, pode comparar com vários elementos, né, mas semelhantemente é como uma célula, ela tem vários, possui alguns paralelos com o sistema solar, por exemplo. Elas possuem a mesma é, conformação, a mesma concepção. Então, tudo parte de uma unidade, e assim como, né, nos elementos imateriais, né, os elementos transcendentes, que são aqueles que são chamados de hipóstases por Plotino, né, também é assim na nossa vida. Então, quando é que nós podemos nos considerar um filósofo? Apesar que todos tenham, né, essa, vamos dizer assim, essa semente dentro, né? Mas quando podemos nos considerar um filósofo? Não é exatamente quando nós nos perguntamos, né? Apesar disso ser um ponto de referência bem claro, né? Mas isso vamos dizer que nasce um pouco de antes. Há um momento onde nós não conseguimos expressar certas coisas e isso meio que fica fechado em nós. E depois de alguns momentos em reflexão, isso se transborda em certas perguntas. E as três perguntas básicas da filosofia são: quem sou, de onde vim, para onde vou, né? E justamente isso é um sintoma externo, né? Porém, essa individualidade, ela já expele certos elementos desse dessa pergunta, né? Desse comportamento, dessa posição filosófica, e justamente essa individualidade vai ter uma experiência que não consegue transmiti-la para os demais. Justamente essa experiência que não consegue ser transmitida para os demais, ela é o que nós chamamos de uma vida interior. Então, toda a filosofia ela parte de uma experiência de vida interior. Por que uma experiência de vida interior? Por que não conseguimos simplesmente dizer que é através de uma série de perguntas que fazemos? Porque da mesma forma como há essas relações analógicas que o universo faz com todas as coisas menores, há também, né, essa relação que a nossa alma possui com a nossa vida, né? Então, a alma se projeta e trabalha de acordo com uma certa distância do corpo. E há sempre uma espécie de projeção. E tudo que existe, existe por uma espécie de projeção. Então, toda a nossa vida exterior, ele é um reflexo, uma projeção da nossa vida interior. Então, todos os nossos problemas, todas as nossas angústias, todas as nossas crises, seja, é um reflexo da nossa vida interior ou da falta dela. Como assim, da falta dela? É porque a alma, ela é um elemento imortal, imaterial, transcendente, e que não é capaz de ser afetada por nada que seja externo a ela mesma. No entanto, parece que quando a gente olha para dentro, a gente só vê problemas, ansiedade e inseguranças, né? E outras coisas, mas problemas no geral. Então há um certo descasamento entre aquilo que nós somos e aquilo como realmente estamos, né? Há então uma constatação de uma espécie de psicologia que está bagunçando o nosso entendimento, bagunçando a nossa percepção, atrapalhando que nós percebamos quem nós realmente somos. Então, em última instância, né, o que é que nós somos? Somos esse elemento, vamos dizer assim, uma espécie de rebento
da alma universal, né, que nasceu de um elemento superior e que vai vir a ser ter uma origem. Essa origem é Deus, que é justamente o primeiro, o uno, enfim, qualquer outro nome que você queira dar, funciona também. E justamente esse elemento que é capaz de nos dar essa clareza ou essa percepção da vida de forma geral, faz com que a gente possa usar de comparação para poder avaliar nossas vidas, né? Então, assim, se eu tô se minha vida só anda bagunçada, né? Se eu não consigo manter a casa em ordem, se as contas não estão fechando, né? Se eu não consigo entender alguns assuntos, tudo isso é um reflexo da vida interior que não está tendo, né? Não está aparecendo, não está se mostrando, né? Então, justamente, a gente precisa fazer um trabalho para despertar isso. A vida interior, ela é análoga à vida exterior, então ela possui uma certas relações, né? A gente pode percebê-la de forma cíclica, podemos percebê-la de forma vital, né? E justamente toda a vida ela possui algo que emana a vida e que parasita a vida, né? Justamente eu gosto sempre de comparar esse cultivo da vida interior com o cultivo de qualquer planta, né, que seja. Então você precisa sempre tomar cuidado com duas coisas, né? Que é regar bem a planta todo dia, né? E isso tem que ser uma quantidade adequada, né? Não pode ser um caminhão de água e depois no outro dia não entregar nada. Então tem que ter uma quantidade e uma constância nesse processo. E também temos que cuidar das ervas daninhas, né? Porque a todo momento existem certas coisas que sugam a nossa vida, que sugam a nossa vitalidade. Isso é muito fortemente comprovado quando a gente percebe certos vícios em nós. E a gente tem dificuldade de superá-los. E o quanto, cada vez que a gente retoma esses vícios, a gente volta sempre cansado, sempre arrependido. Mas por alguma razão a gente não consegue superar esses vícios. Então essa dificuldade, essa luta, né, que a gente precisa travar contra nós mesmos, né, essa inclinação que a gente tem contra uma espécie de eu externo, um eu inferior, faz parte da construção do filósofo. Porque o filósofo ele não é simplesmente um pensador que está lá sentado com a mão no queixo e olhando as nuvens ou sei lá o que for. O filósofo, por excelência, é o Sócrates, que, entre várias outras coisas, foi um grande soldado, né? Mas que também dizem que trabalhava como construtor, era um bom construtor. E morreu defendendo as suas convicções. Então, assim, o filósofo ele vai ter como consequência natural da força e da vida interior que ele desenvolve as virtudes que Platão vai sinalizar para a gente lá na República. De caso, né, você nunca tenha ouvido falar, ele falava de temperança, fortaleza ou coragem, enfim, funciona as duas, e, claro, a prudência. Então, essas três virtudes vão dar a condição do filósofo ser quem ele é. Então, assim, em Sócrates você percebe bem isso, né? Essa temperança, né? essa vida que não se joga a certos prazeres. Eu posso fazer um vídeo só sobre essas virtudes, caso você queira. Deixa um comentário aqui, tá? Esse domínio, né, em relação aos prazeres, aos instintos, gula, a preguiça, enfim, a luxúria. E outro elemento seria a coragem, né? Então, a coragem de combater, a coragem de se arriscar por aquilo que é necessário,
não simplesmente se lançar na loucura, né, temerária. E, claro, a prudência, que seria um reflexo dessa sabedoria. Hoje a gente entende mal essa palavra prudência, né, onde a gente entende como prudente tudo aquilo que preserva a minha vida, e não é bem assim. A prudência está relacionada com defender certos valores e saber o momento certo de agir para defendê-los, né, para vivê-los também. Então, todas essas virtudes são virtudes bem ativas, né? Então, a gente precisa se atentar para isso, porque toda virtude ela é uma purificação. E com purificação quer dizer que a gente vai abrir ou limpar ou permitir que esse eu interior, essa vida interior que estava até então de forma hibernante ou, como posso dizer, afastada, em potência, né? Ela se expresse na sua plenitude. Justamente é através dessa vida interior que a gente vai buscar os elementos de realização externos. Então, por onde começa a filosofia? Começa pela vida interior. E a vida interior vai se fazer certas perguntas, né? O que é a beleza, o que é a justiça, o que é a verdade, por que existe alguma coisa e não existe nada. Essas perguntas todas que a gente vai precisar se dedicar talvez muitos anos sem uma resposta clara e lidando com certos erros, certas desorientações. Então, essa clareza, né, que vai se mostrando para nós, leva-se um tempo, né? A gente precisa ir construindo aos poucos. E por isso eu criei o Clube do Livro em busca da beleza, para a gente começar a investigar sobre o belo. Né? Por dois motivos. Porque aqui é um canal de artistas e porque aqui o belo é, vamos dizer assim, a ideia que é mais concreta dentre os elementos atemporais. Então a gente pode perceber mais facilmente com os sentidos do que os outros. Tá bem? Então, é isso, na verdade. Não tenho muito mais o que colocar hoje. O que a gente precisa fazer, então, nesse momento que a gente começa a perceber que a vida interior está se manifestando, é justamente buscar, né? Porque justamente, como diz Aristóteles, né, a filosofia nasce do espanto. E esse espanto com as coisas belas, intrigantes da vida. Espanto com esses mistérios. Né? Você olha para um nascer do sol, isso te comove de alguma forma. Você olha para uma ação que uma pessoa é capaz de realizar e você se impressiona com a força heróica que ela possui de enfrentar essa batalha. Então, o espanto nasce disso, né? Como essas coisas aparecem? Como isso surge? Por que de onde vem tanta beleza? Não é simplesmente você estar diante de certas coisas e você ignorá-las como se elas não significassem nada. Né? É necessário, então, que esse espanto seja um rebento dessa vida interior, seja um filho disso. Né? Como se essa vida interior gerasse filhos, e esses filhos são perceptíveis no nosso comportamento. E a gente começa a se perguntar algumas coisas. Tá bem? Então, nesse momento, a gente alimenta isso buscando essas respostas. Essas respostas foram dadas por muitos homens, por muitas mulheres também, que estão relacionadas sempre com a nossa tradição tanto religiosa quanto filosófica, enfim, a tradição, né? Tradição é tudo aquilo que é trazido, né? Que nós carregamos ao longo dos séculos, dos milênios, e tudo isso permite com que a gente se enraize mais na nossa realidade, porque com isso, né, tendo esse enraizamento na realidade, nós conseguimos direcionar nossa bússola interior para poder ter novas experiências e buscar
os elementos atemporais. E conforme a gente vai buscando, a gente vai percebendo que justamente são essas coisas, esses assuntos, esses elementos que nos permitem alcançar a felicidade e que nos permite estar em contato com aquilo que é o melhor de nós, tá? E justamente isso que é a proposta aqui desse canal, convidar a fazer essas reflexões, a apreciar o que é a beleza e crescer como enquanto ser humano, né? Aquele que busca sua própria autoformação, tá? Então vamos ficando por aqui. Tem um link do canal, link link do Clube do Livro tá aqui embaixo, mas não é isso não. Caso tenha gostado do vídeo, deixa um like, por favor, e se inscreva no canal, tá? E caso tenha alguma pergunta, algum pedido ou alguma coisa não tenha ficado claro, deixa um comentário aqui também, tá bom? Tchau, tchau.